começaram a gravar. Agora sim, tudo que for falado será usado, pode ser usado contra vocês na lei. Então, pessoal, como eu bem expliquei, o Toastmasters Lab é um laboratório, é uma troca. Aqui não esperem que ninguém seja o dono da verdade, o dono do saber. É inclusive interessante que vocês não apenas tragam questionamentos, mas tiverem boas práticas, tiverem bom conhecimento, souberem de outras práticas, venham, participem. Quem sabe até nós criamos uma próxima sessão com um tema relacionado ao seu clube, por que não? Já tem coisas que surgiram no último Toastmasters Lab que, olha, já bolou uma sessão só com isso. Beleza, pessoal? Então hoje, como vocês bem sabem, nós temos uma sessão baseada sobre mentoria. Então, vocês, imagino que vocês já têm esse processo, não sei quantos dos clubes já realizam um processo de mentoria junto aos seus membros, mas eu queria hoje trabalhar muito nessa atividade por sentir a importância disso, principalmente quando você está no seu primeiro espaço dentro do Toastmasters, entender onde o novo membro quer chegar, como ele pode entender melhor as ferramentas, faz muita diferença no processo de onboarding. E para hoje, meus amigos, eu trouxe um cara assim que eu tive uma alegria de trabalhar junto. O François Vatineri foi vice-presidente de educação do Vila Olímpia Toastmasters, na gestão de 2020 e 2021. E nessa época nós desenvolvemos, principalmente, ele é o principal ator desse projeto, que vai nos apresentar e fez um trabalho fantástico relacionado à mentoria, que mudou muito o nosso approach com relação a todos os membros novos. E eu depois vou trazer algumas curiosidades, resultados desses eventos, ele também deve trazer, mas a nossa percepção de mentoria mudou muito a partir desse projeto. E para mim foi uma alegria enorme poder ter trabalhado com o François junto, dentro do time do Vila Olímpia Toastmasters. Então eu queria apresentar uma grande salva de palmas ao nosso grande amigo François Vaitinet, para falar hoje sobre mentoria. Meu amigo, qual é o seu, meu velho? Valeu, João. Boa noite a todos. Vou começar a compartilhar. Aqui está. Boa noite, prazer, para quem eu não conhecia ainda. Como o João falou, eu sou membro do Vila Olímpia English Toastmasters, vai fazer 4 anos, mês que vem. Antes de ser VP, também fui VPM. E durante a época onde eu era o VP, eu também segui o meu caminho no Pathways, né? E tem um projeto no nível 5 que se chama Liderança de Alta Performance. Eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, não só para dar o contexto do trabalho que fizemos sobre mentoria, mas também para mencionar que eu acho que esse projeto do nível 5, ele é uma ferramenta muito interessante para todos os clubes, na medida em que o membro é desafiado para cumprir com esse projeto, a fazer um projeto com diferentes membros, com um propósito claro, obviamente, e então ali está a oportunidade de trazer valor para o clube através desse projeto. Evidentemente, como eu era a VP na época, era responsável pela mentoria do clube, então tive a ideia de usar esse projeto a meu favor em ambos lados, no pessoal pelo Pathways e pelo clube, trabalhando sobre a questão da mentoria. Na época, já tínhamos no clube, há vários anos, antes mesmo de eu entrar, a prática de assignar um mentor para cada novo membro. Isso já estava funcionando. O que não estava claro, ou pelo menos documentado, era o que se esperava de um mentor, como o mentorado deveria trabalhar com o mentor. Está isso um pouco definido no próprio Toastmasters, no nível 2, na apresentação da mentoria que todos nós fazemos através do Pathways, né? Porém, é bem alto nível essa explicação, não entra no detalhe. Então, queríamos algo mais específico para nosso clube. O projeto de liderança de alta performance, ele começa com o primeiro discurso, onde você é desafiado a motivar as pessoas a trabalhar junto com você nesse projeto. Então, usei esse primeiro discurso para trazer comigo 12 membros do clube
E juntos trabalhamos nesse projeto de maneira totalmente democrática, onde eu não comecei já dizendo onde eu queria chegar. A ideia foi conversar dentro do grupo do projeto e trocar ideias e chegar a um consenso. Uma ideia-chave que foi trazida por um membro foi um artigo que depois eu vou postar no chat do Harvard Business Review sobre mentoria eficiente. E ali trouxe para nós um conceito muito importante, que é a base de todos os programas de mentoria, eu diria, que é não sobrecarregar o mentor. Não afastar membros experientes que podem trazer ajuda sendo mentores por medo de não ter tempo, por exemplo. E também não aborrecer os mentores pedindo muita coisa para eles. Então, esse é o primeiro conceito muito importante, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais. E a outra coisa é sobre a forma como queríamos documentar. O primeiro, se queríamos documentar, e uma vez definido que sim, queríamos, como? E aí a gente decidiu juntos de usar a forma de cartilhas, né, playbook, onde a gente definiu para officers, para mentores e para mentorados uma lista de boas práticas, que eu vou apresentar para vocês daqui a um minutinho. O projeto, só vou terminar rapidamente sobre o projeto de liderança de alta performance, para quem não conhece, tem um comitê para esse projeto que acompanha o progresso do projeto. No meu caso, foram os próprios officers do clube. Então, usamos as reuniões que já tínhamos, de qualquer forma, a cada 2 semanas de officers, para também acompanhar o projeto. Com isso, não houve uma carga horária adicional para quem participa do comitê. Os playbooks, a gente conseguiu definir dentro de um mês, mais ou menos. Então, isso nos deixou mais 3 meses, porque meu objetivo era fechar esse projeto antes do fim da gestão, que era em junho. Tivemos 3 meses para testar os playbooks, que eu acho muito importante, ou seja, implementar com cada pessoa, ver o feedback, se funciona, se não funciona, fazer os ajustes. Outra coisa muito interessante do projeto de liderança de alta performance é que ali tem um feedback não só do avaliador do seu discurso, como um feedback 360 graus de todos aqueles que participam do projeto, são convidados a preencher um formulário. Isso é muito enriquecedor para quem faz esse projeto. Então, o último discurso, que é o fechamento que eu fiz em junho, para apresentar o que foi feito no projeto, fizemos uma sessão de lições aprendidas também. Então, agora eu vou apresentar as 3 cartilhas, começando pela cartilha de Officers. Aqui a ideia é o quê? É que o VPE, ele é o responsável, geralmente, pela mentoria. Porém, também para não sobrecarregar o VPE, é importante que todos os Officers participem do programa de mentoria. O primeiro aspecto que já tínhamos, mas que é importante manter, é assegurar que todo membro novo tenha um mentor quanto antes. Ou seja, o ideal é que já fechando o membro novo, e isso é mais responsabilidade do próprio VPM, já nos preocupar em dizer quem vai ser o mentor, de acordo, obviamente, com a pessoa que será o mentor. Enviar as cartilhas tanto para o mentor como para o mentorado, para saber, cada um saber o que se espera. Manter o registro, isso é óbvio, porém, tem que ficar atualizado sempre, porque tem mudanças, né, de membros no clube, então tem que documentar isso, quem é mentor de quem. Dá oportunidade a todos os membros qualificados de serem mentores. Esse ponto eu acho muito importante. Qualificado dentro do Toastmasters tem um sentido, tem que completar certo nível do Pathways e tal. Obviamente que a gente, como officer, tem membros que a gente confia mais para ser mentor, porque a gente sabe que eles sabem como o clube funciona, conhecem bem o Pathways. O problema é que, se a gente for pela facilidade, a gente vai sempre escolher o mesmo mentor. Então, aqui a ideia, para mim, é que ser mentor dentro do Toastmasters é uma etapa fundamental da parte de liderança. Toastmasters é comunicação, mas também é liderança. E a liderança você precisa exercitar, né? Então, o papel de mentor é um papel de liderança. Então, a gente precisa dar oportunidade para todo membro qualificado de ser mentor se quiser, não é obrigado. Deixar eles tranquilos em relação ao tempo que vai levar
no dia a dia de ser mentor. Quando a gente escolhe um mentor, também é boa prática pensar na facilidade que o mentor e o mentorado vão ter de se comunicar. Se eles, por exemplo, trabalham na mesma empresa, ou se eles são perto fisicamente, ou no perfil, ou nos interesses, o que for, né? Isso é interessante para que a mentoria seja mais eficiente também. Evitar sobrecarregar o mentor. Acompanhar os status. Isso é uma coisa que eu acho fundamental, como officers em geral e como VP em particular, é manter o contato com todos os membros, e em particular sobre essa questão de mentor e mentorado. A gente usou um grupo no WhatsApp para juntar todos os mentores, para trocar ideia, e também a gente usa bastante esse grupo para ajudar o Toastmaster de cada reunião a chamar a atenção dos mentores sobre papéis, roles, né, que estão disponíveis, os roles mais simples, principalmente a counter, timer, etc. Ou possibilidade também de fazer icebreaker, por exemplo, chamar a atenção dos mentores para nos ajudar a motivar os mentorados a participar das reuniões e fornecer materiais relevantes, apresentações do que for vir do próprio Toastmasters Brasil, por exemplo. Agora, a cartilha de mentores. Primeiro ponto é fundamental. Na relação mentor-mentorado que nós estabelecemos, quem está dirigindo o processo é o mentorado, ok? Não é o mentor que vai ficar cobrando, que vai ficar falando, você tem que fazer isso, depois fazer aquilo, não. A gente entende que o mentorado, ele é o principal interessado ele veio para o Toastmasters para alguma coisa. Ele quer progredir, ele quer se comunicar, ele quer fazer discurso, ele quer participar em table topics, ele quer tomar roles, o que for. Isso daí é responsabilidade dele, ou dela, né? Do membro que entrou ali. A gente, o clube, fornece a possibilidade, através de um mentor, de ter um apoio. Ótimo. Mas o mentorado é quem tem que correr atrás. Agora, o mentor, se ele sentir que o mentorado perde interesse, está devagar, precisa de um empurrãozinho, obviamente, o mentor é muito bem-vindo em fazer isso. Mas a gente não cobra deles que eles estejam sempre cobrando. Uma outra coisa fundamental que vem, inclusive, diretamente desse artigo que eu mencionei, vou mandar o link depois, vou colocar no chat, é o fato, em qualquer relação de mentoria, não só no Toastmasters, você é mentor, primeira coisa, fala para o mentorado quanto tempo você consegue dedicar a ele ou a ela. Que horário, por qual meio, vai ser trocando mensagem, vai ser se ligar, vai ser se encontrar fisicamente. Isso é bom o mentor estabelecer, porque o mentor que está prestando um serviço, gratuito, inclusive, né? Então, o mentor que define o que é mais conveniente para ele ou para ela. Se tiver mais de um mentorado, também uma coisa que é dita no artigo, e que faz muito sentido para a gente, veja como mentor se você consegue juntar. Por exemplo, você vai se reunir com mentorado, se tem 2 mentorados, já faz uma reunião só, por exemplo, se for mais conveniente para todos, para tentar economizar seu tempo. E depois, coisas básicas, óbvias, porém, sempre bom ser lembradas, ou seja, se apresente, né? Normalmente o mentorado não se conhece, então diga quem você é, o que você faz, por que você está no Toastmasters, o que te interessa. E sempre lembrar, quando a gente, como mentor, dá dica, da sua experiência pessoal, porque o quanto mais pessoal for a dica, mais o mentorado vai sentir que realmente é uma coisa que você experimentou, que funcionou. Talvez se funcionar para você, não vai funcionar para ele ou para ela, mas pelo menos não é um feedback teórico que você está dando, né? Bom, a primeira coisa, digamos, prática que a gente espera do mentor, no nosso clube, não sei no de vocês, é que seja o mentor que explique, para também não sobrecarregar o VP, não depender do VP para tudo, seja o mentor que explique como funciona o Toastmasters. O que é o Pathways, o site do Toastmasters, como escolher
o seu pathway, como usar Basecamp, como usar EasySpeak, quais são os papéis dentro das reuniões, como que funciona a agenda das reuniões, tudo. Um trabalho muito legal de qualquer mentor, na medida do possível, é mapear, né, forças, pontos de melhoria do mentorado, tentar fazer um plano juntos. Acompanhar o progresso, a participação do mentorado nas reuniões. A gente também definiu uma ordem lógica para os papéis, que é meio óbvio também, mas que é bom dizer, escrever, para as pessoas lembrarem. Começar com papéis mais simples, participar em table topics, esperar ter um projeto, ter uma ordem certa dentro do pathway antes de fazer a sua primeira avaliação. E avaliador geral, a gente considera que só pode vir no final, porque a gente entende que para avaliar alguma coisa você tem que ter feito. Então, tem que ter sido, por exemplo, Toastmaster para poder ser avaliador geral. Na verdade, tem que ter feito todos os papéis para poder avaliar todos os outros, né? E uma outra coisa importante logo no início é encorajar o mentorado a planejar o icebreaker o quanto antes. E como mentor também a gente espera que faça a avaliação do primeiro discurso do mentorado. Perdão. Outra coisa importante também é quando o mentorado recebe feedback, o mentor pode ajudar a entender esse feedback. Talvez tem coisas que são óbvias para a gente que participa em Toastmasters há muito tempo, mas um membro novo não vai entender muito bem o que está sendo esperado. Então, é bom o mentor também dar esse apoio. Da parte do mentorado, ser proativo, né? Esse é o ponto fundamental. Como eu falei, o mentorado é que tem que dirigir o negócio. Então, entre em contato, estabeleça seus objetivos, acompanhe suas ações, organize as reuniões, se apresente, como eu falei, da mesma forma que para o mentor. Entenda o pathways, estude também. O mentorado não pode esperar que alguém vá lá e explique tudo para ele ou para ela. Tem muita coisa na internet, corre atrás, procura. Fala o que você considera que já é bom e o que precisa melhorar. Planeja seu icebreaker. É sua responsabilidade ser membro novo. É você que tem que correr atrás disso. Converse sobre o feedback. Vocês veem que as cartilhas de mentor e mentorado são similares, mas é que a gente envia separadamente, a de mentor para o mentor, a de mentorado para o mentorado. Mas assim, eles têm também um alinhamento no entendimento. Estabeleçam o roteiro dos roles, dos papéis que vai pegar nas reuniões. E uma coisa que a gente incluiu ali, que é interessante, creio eu, até porque no Toastmasters a gente vive um pouco de feedback, de também reconhecimento, é que o mentorado, pelo esforço que o mentor fez em ajudar ele ou ela, no mínimo, é fazer um reconhecimento. Pode ser no LinkedIn, pode ser na própria reunião, pode ser num discurso, falar, agradeço meu mentor porque ajudou assim assado. Tem, inclusive, um projeto do Pathways que é sobre isso, né? Em resumo, temos essas 3 cartilhas, officers, mentores e mentorados, né, que vocês vão receber através da apresentação, vou colocar também no chat. Então, officers é atribuir mentores, né, todo membro tem um mentor, fornecer orientação para todo mundo, acompanhar individualmente cada mentor, cada mentorado, e se apoiar nos mentores para ajudar a preencher a agenda. Mentores, definir sua disponibilidade, cobrar apenas se for necessário, explicar o Pathways e Speak, definir um roteiro de discurso de papéis que o mentorado vai tomar nas reuniões. E o mentorado seja proativo, defina o que quer melhorar, planeje e prepare seus discursos e entenda como o grupo funciona. Lições aprendidas. Para mim, em particular, tendo feito esse projeto, o que eu aprendi? Uma coisa evidente para todos nós que participamos do Toastmasters, principalmente para quem é officer, é que o Toastmasters no Brasil é 100% baseado em voluntariado, todos são voluntários. Então, cada um no seu ritmo, a gente não pode pressionar, né? Um erro que eu fiz nesse projeto foi que, para dar um empurrão, para a coisa acontecer, às vezes eu forcei, meio que forcei as pessoas a participarem, isso não é legal. Tem que deixar cada um participar, não é igual trabalho que tem horário certo, não, cada um faz o que pode.
Por outro lado, é evidente que a gente tem que ter datas limites, tem que a coisa andar. Então, às vezes, tem gente que você vê que não vai conseguir participar, deixa para lá, não tem jeito. Interação remota. Eu trabalho muito com o WhatsApp, principalmente no Toastmasters, como VPE, eu mantinha contato com cada membro individualmente pelo WhatsApp, eu acho que funciona muito bem, e também com um grupo de mentores para agitar as coisas, para compartilhar informações, para ter o histórico do que foi falado, né, para poder acompanhar individualmente onde estamos. O grupo de mentores, não sei se todo o grupo tem, eu acho muito interessante, para poder nos ajudar a cada reunião a motivar os mentores a correr atrás dos mentorados, a lembrar eles que seria interessante participar, com tal papel está disponível, de repente consegue encaixar um discurso, que for, né? E uma coisa que eu coloco ali é que cada um precisa sentir que está exercendo liderança, ou seja, deixa o mentor estabelecer essa relação com seu mentorado, lembrando que a oportunidade de ser mentor é a oportunidade de exercer liderança dentro do Toastmasters. Os playbooks devem ser lembrados. O que quer dizer isso? A gente tem os playbooks, a gente manda para o novo mentor, para o novo mentorado. Eventualmente, eles vão esquecer daquilo. Então, os officers e o VP em particular tem que lembrar de vez em quando, ó, onde você está no playbook, já fez isso, já fez aquilo? Porque senão, por mais que esteja documentado, vai ser esquecido. Manter a relação mentor-mentorado atualizado, né? Acho que a documentação de cada clube tem no EasySpeak também a possibilidade de colocar isso, quem é o mentor de quem, e aí deixar atualizado, porque às vezes tem mudança, né? E manter contato com cada membro individualmente, eu acredito que é um ponto-chave para officers em geral e para VP em particular, para ter essa relação, saber como cada um está se sentindo, e também creio que ajuda na renovação, né? Manter o quadro de membros, que eles se sintam acompanhados e que a gente realmente está se preocupando com eles. É isso, gente. Muito obrigado. Então, como o João disse, aqui é um laboratório, a ideia é trocar ideia. Se vocês têm perguntas sobre o que eu apresentei, muito bem-vindos, e também sugestões, muito bem-vindas, ideias, o que for. Muito obrigado. Obrigadíssimo, meu amigo François. E fico realmente feliz de relembrar muito desses pontos e ter vivido muito desses pontos. Complementando um pouco da fala do François, até por ter realmente participado disso também, enquanto membro, enquanto dirigente. Coisas que também ajudaram bastante nesse processo de mentoria inclusive uma própria também iniciativa do François, é que nós tínhamos um processo de onboarding com todos os membros novos. Então, cada membro novo tinha uma etapa lá, olha, desde a primeira visita dele até a hora que ele convertia membro. Então, todos os pontos, já tem cadastro dele no Speak, no caso o clube usa, ele já está com acesso, já recebeu e-mail do Pathways, já está com seu mentor assinalado. E o último dos pontos, inclusive, era primeiro discurso agendado. A gente entendia que quando o icebreaker acontecia, a tendência desse membro, ele já se engajar mais era muito maior. Mas o processo de mentoria já estava já no onboarding, então já era uma parte essencial do onboarding de um membro novo para que aquilo acontecesse. Pessoal, como eu comentei, agora é um momento muito de perguntas. Vocês viram a presença do François, então vocês podem trazer questionamentos para ele. Vocês podem, inclusive, também trazer boas práticas do clube de vocês. Aqui é realmente uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Grande Queiroz, você levantou a mão? Eu complementaria isso que o François trouxe, que foi muito bom, por sinal. Parabéns aí, François. Parabéns aí ao distrito por organizar esse momento, acho que é bem importante. O programa de mentorado, ele realmente é fundamental para criar o elo, né, entre esse pessoa nova do clube e o clube. E o mentor, eu acho que ele faz essa conexão. A pessoa, é quando tu chega novo numa... Até falei há pouco para a Giovana, né, quando tu chega numa escola nova, tem aquele coleguinha que se apresenta, tu faz amizade com ele e ele conhece todo mundo e te apresenta para todo mundo. Então, o mentor tem esse papel fundamental de ser o link entre o membro novo e todo o clube, né? Agora, uma coisa que eu sugeriria é ter um feedback, coletar um feedback com relação ao mentee para o mentor. Assim como a gente faz dentro da reunião
qualquer papel que a gente participe, a gente recebe um feedback de como a gente desempenhou aquele papel. Eu acho que seria legal também coletar esse feedback do mentee e passar para o mentor, justamente para fomentar essa ideia que o François falou. A mentoria, desculpa, a mentoria é uma oportunidade de você desenvolver sua liderança. E como é que você sabe se você foi bem ou se foi mal, se você tem coisas a melhorar ou até tem coisas positivas? Através do feedback. Eu acho que tem um feedbackzinho, definir um ciclo, né? Um tempo ali, completar daquele ciclo, pedir ao mentir para dar um feedback para o mentor, porque eu acho que vai ajudar ele a identificar o que é que ele faz bem, o que é que ele precisa melhorar, e aí até estimular ele a ser mentor novamente, porque ele vai querer na próxima vez tentar fazer melhor. Eu acho que isso pode ajudar. Muito legal. Gostei. Eu tenho uma pergunta. Posso já fazer? Até dentro disso que o André falou agora sobre qual é esse ciclo, assim? Quando que se encerra esse ciclo da Bom ponto. mentoria? A gente tem uma regra no Vila Olímpia, mas não sei se é assim em todos os clubes. Mas o que a gente espera do mentor é acompanhar o mentorado até completar o primeiro nível do pathway, né? Depois de completar o primeiro nível, se eles quiserem continuar, óbvio que muito bem-vindos, mas não é obrigação. De certa forma, também um incentivo para o mentor para agilizar ou para ajudar a que o mentorado vá até o final do primeiro nível do pathway, né? E complementando, François e Giovanna, você pode ter até 5, 10 anos de Toastmasters. Se você quiser que alguém seja seu mentor, você pode estar à vontade. Por exemplo, você vê uma pessoa que é, sei lá, ótima em storytelling e você quer desenvolver aquilo. Você pode pedir essa mentoria. Mas para um membro novo que não conhece nem o beabá do Toastmaster, não sabe ainda as técnicas, é importante que o clube traga essa iniciativa e traga isso para o próprio membro. E aí, claro, entra depois a recorrência, entra o feedback para saber se a relação está funcionando. Mas para esse primeiro momento de um novo membro é fundamental. Caso eles quiserem continuar depois, caso você queira ter um novo mentor na sua carreira, trajetória dos Masters, aí já é uma iniciativa do próprio membro. Não sei se respondemos a sua pergunta. Sim, é porque eu acho que às vezes, dependendo da situação, pode assustar um pouco essa coisa de a mentoria vai durar muito tempo, né? E se conseguir vender a ideia de que é um pacote fechado, digamos assim, tem um peso para iniciar e para acabar, eu acho que é mais fácil de negociar, de alguma forma, de vender essa ideia como positiva. Camilo, manda bala, meu amigo. Você tá no mudo, a gente não consegue te ouvir. Quero, em primeiro lugar, te agradecer, François, por compartilhar essa experiência aqui conosco. E, efetivamente, era a primeira coisa que estava nas minhas perguntas, até quando vai o processo de mentoria? Nós estamos no Avenida Paulista implementando o processo de mentoria agora. Eu tenho 2 anos de Toastmasters agora e eu nunca tive essa oportunidade de ter uma pessoa que me acompanhasse, tirasse as minhas dúvidas ou me orientasse de alguma forma sobre como evoluir no Toastmasters. Então, agora que eu estou na liderança, estou como VPE no clube, é uma coisa que eu tracei como um objetivo e isso já vinha sendo tocado um pouco pelo Edmilson, tentando estruturar um programa, e agora nós estamos decolando ele efetivamente dentro do nosso clube. Então, nós temos aproximadamente 4 mentores, 4 pessoas que se candidataram para ser mentores, e temos mais ou menos a mesma quantidade de mentorados. E o que nós percebemos é que, sim, o nosso objetivo é que, ao menos, aqueles membros novos todos eles tenham um mentor, mas estamos tentando promover também para que aqueles membros que estão no clube e já há mais tempo e querem ter um mentor, para que também manifestem esse interesse e poder assignar a eles um mentor que possa colaborar, possa contribuir com o seu desenvolvimento. E aí vou muito ao teu ponto, João. Eu acredito que todos nós precisamos ter um mentor, né? Sempre tem alguém que é melhor do que nós em algum determinado assunto, sempre tem alguém que pode nos apoiar e ajudar nesse desenvolvimento de alguma
habilidade específica e para isso o mentor é fundamental. A segunda pergunta qual a frequência com que vocês costumam estabelecer essa troca entre mentor e mentorado? Ficou claro que era uma questão voluntária e que vai depender de um comum acordo entre as partes, de acordo com a disponibilidade do mentor, mas pela experiência, vocês, mais ou menos em média, quantas vezes se reúnem essas pessoas? Uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, ou conversam, enfim. E já vou engatar logo com a terceira pergunta, porque aí já passo a palavra para vocês poderem comentar sobre os pontos, né? Você comentou que as cartilhas foram montadas de forma separada e são enviadas de forma separada de acordo com o perfil que cada pessoa tem. Então, officers, mentores, mentorados. E eu particularmente acredito que talvez haveria um benefício de ter um documento único no qual todo mundo saiba quais são as regras do jogo, tanto de um lado quanto do outro. E queria entender um pouquinho melhor se isso teve foi uma questão avaliada, tem um objetivo por trás, ou foi simplesmente como se iniciou o projeto, mas entendem que há uma possibilidade de evoluir para um modelo diferente, ou tem motivos definidos para fazer dessa forma? Tá, vou começar pela última pergunta, João, que eu já esqueci a primeira. Não, sobre as cartilhas, na verdade, ou seja, a maneira como está feito é exatamente do jeito que você falou, é um documento único, tá? Um documento único, basicamente são 3 páginas, né? Uma página para cada um. Então, é um PDF que pode ser, seguramente, a VPE manda tudo para todo mundo. Então, tem, de fato, as regras do jogo. Agora, depois, eu acho que quando você vai acompanhar, como eu expliquei, individualmente, o status de cada um, é interessante sempre lembrar do que é realmente esperado dentro do perfil daquela pessoa. Mas eu concordo com você, não vejo problema nenhum em mandar todas as regras para todo mundo. A segunda pergunta era a troca. A troca, na verdade, na minha experiência, só acontece se, bom, óbvio, se o mentor sair do clube, né? Pode acontecer, ele tem que arrumar outro mentor. Mas, ou se o mentorado pedir, né? Ou pode ser o mentorado que fala, olha, não estou conseguindo falar com o mentor, gostaria de mudar. Ou o mentor falar, não quero mais ser mentor. Mas, na minha experiência, é uma coisa bem rara. E não tem periodicidade, porque realmente a ideia é que eu ia falar antes na pergunta da Giovana que o interessante é que, independente do prazo que a gente estabeleça, mentor, de certa forma, é para a vida toda. Eu vejo, por exemplo, tem um mentee de 3 anos atrás, que é officer desde então, que, enfim, faz a própria vida dentro do clube, e não estou cobrando nada dele como mentor faz muito tempo. Mas mesmo assim, ele sempre fala de mim como mentor dele. Eu acho legal, porque é um reconhecimento que ele me dá, entendeu? Então, acho que, na medida do possível, é interessante manter essa relação desse jeito. Eu tenho um mentor, ele já saiu do Toastmasters, já não falou mais com ele há muito tempo, mas é o meu mentor. O Toastmasters é aquele cara. Sei lá, é minha visão. E a primeira pergunta eu esqueci. Não, eram essas 2 perguntas somente. E só fazer um comentário, nós tivemos a oportunidade de, quando estávamos discutindo este processo de mentoria para implementação no nosso clube, conversar com uma pessoa que é bastante experiente de Toastmasters, e uma pessoa excelente, não somente como orador, mas como pessoa, que é o Silvan. Talvez alguns de vocês tenham a oportunidade de ter conhecido. E ele nos trouxe uma questão que foi bem interessante, e eu quero comentar sobre esse ponto que ele nos trouxe, porque eventualmente pode também contribuir com as outras pessoas que estão aqui na reunião hoje. E ele nos trouxe o seguinte ponto.
em teoria, ou seja, na concepção dele, um processo de mentoria ideal seria no qual, quando o mentorado está se preparando para fazer um novo discurso dentro do seu pathway, ele possa, pelo menos, ao menos uma vez, treinar esse discurso com o seu mentor e principalmente que o seu mentor possa lhe dar um feedback um pouco mais completo e mais estruturado no final desse processo. E por que isso? Porque sabemos que o processo de feedback que nós temos dentro das nossas reuniões, sejam elas presenciais ou sejam elas online, ele costuma não ter uma aderência tão alta, até em função do tempo que as pessoas têm para proporcionar esse feedback. Então, se o mentor tem alguns minutos para dedicar ao seu mentorado posteriormente à reunião e dizer, olha, achei isto fantástico, você foi muito bem em aquilo, esse aqui você pode melhorar, isso contribuiria muito para o desenvolvimento do seu mentorado. Então, só queria contribuir um pouco com o grupo, com essa opinião, esse parecer que eu particularmente achei fantástico. Só comentando brevemente que eu acho muito boa essa ideia, inclusive eu faço isso com meus mentees, né? Pelo menos os 2 primeiros projetos ali, eu peço para apresentarem para mim e dou feedback para eles, e é muito rico esse momento. Eu acho que, assim, como mentor, se você participa da reunião que seu mentorado faz um discurso, o mesmo tem um papel, qualquer que seja. Por exemplo, o meu mentorado, mês passado, estava de timer, aí eu dei um feedback. Eu faço questão, obviamente, de dar um feedback, mas você tem razão, eu acho que seria interessante até incluir na cartilha para lembrar, porque realmente é uma prática muito importante. Sobre a coisa de fazer o discurso antes da reunião para o mentor, fantástico. Eu não sei assim a logística de organizar isso, talvez não seja tão fácil, mas se for possível, acho sensacional. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um discurso para alguém antes de fazer na reunião, mas acho que seria bem legal. Eu posso dizer que eu tive, foi uma pessoa que acabou até depois virou meio mentorado, mas por engraçado ele me avaliou e eu acabei fazendo esse discurso. Acho que foi o meu segundo ou terceiro discurso dentro do clube. Não sei se você só conheceu o Saulo. E acabou depois sendo meu mentorado, porque pareça, ajuda bastante, pessoal. Claro, dentro da possibilidade de cada um. Não sei se a Lei gostaria de fazer algum comentário também, trazer alguma experiência do próprio Speak Out, ou até questionar o pessoal, ou alguns outros membros. A Lei está com a gente? Eu só estava aqui com a câmera desligada, porque eu estou aqui na cozinha, gente, desculpa. Depois daqui eu tenho uma outra aula. O que eu estava escutando, né? Eu gostei muito dessa apresentação que o François fez. Me lembrou muito um dos projetos que eu fiz de falar sobre a mentorização, né? O nosso como clube corporativo eu vejo que acaba sendo um pouco diferente. A gente tem um limite de membros, porque a gente é patrocinado, e é de acordo com a frequência de cada um durante o semestre, quando renova. E quando eu fiz essa apresentação de mentorização, até acabei puxando um pouco para a mentorização da IBM, porque na IBM a gente tem um programa, né, formal, e é exatamente assim como o François falou. O mentorizado, né, o mentee, que é a pessoa que vai comandar a relação. E até estipular o quanto tempo isso vai durar, demandar o que ele precisa, o que ele não precisa. E o que eu vejo no clube, mesmo quando eu entrei no Carioca e depois no Advanced eu fiquei muito pouco, eu já tinha tido a experiência do Carioca, então acaba que eu não tive essa experiência, por assim dizer, que a gente ainda estava na distância, né? Mas o que eu vejo no nosso corporativo, e acho que aquela outra menina que estava aqui também tem um corporativo, hoje ela não está aqui, porque não me lembro que era Giovana, não, era um outro nome. Acaba ficando para o VPE. O que acontece? A gente até tem um esquema de pré-organizar a agenda para ter certeza que todo mundo vai fazer tudo. E mesmo assim, antes de cada evento, às vezes até de manhã, e a reunião é meio-dia, várias desistências acontecem, né? Então, uma das coisas que eu já percebo,
quando a pessoa ela está sendo patrocinada e ela não curtiu ou ela não está muito comprometida, a relação fica já um pouco diferente, um pouco comprometida. E aí acaba ficando sempre a cargo do VPE ou de alguém que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou bem expansiva, então eu me coloco à disposição. Então é fácil para uma pessoa, independentemente agora que eu estou como presidente, chegar para mim e me perguntar alguma coisa. Mas assim, eu exatamente era até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, né? Eu não sei quem já teve essa experiência com algum clube corporativo, ou uma ideia, sei lá, um dever de casa aí que fica uma sementinha plantada para quem tiver ideia, e depois a gente pode até trocar no WhatsApp, como fomentar um pouco mais isso dentro do clube, porque acaba que eu acho que também sobrecarrega o VPE certas coisas que, pelo que o François apresentou, pode ficar a cargo também do mentor, né? O mentor / coach, certas coisas específicas o mentor poderia fazer. Mas já é tão difícil as pessoas, no dia que elas têm um papel, mesmo que seja o timer ou o waycounter, counter, elas irem, eu fico pensando como seria essa mentorização. E uma coisa que eu estou querendo muito é que cada um tenha a sua responsabilidade, né, do que está fazendo ali dentro. Mas se ainda também o board, algumas pessoas do board precisarem ver com os mentores como eles estão se saindo, eu também não vejo isso dentro do clube hoje como está, eu não vejo isso como funcionaria, entendeu? Então é muito difícil fomentar essa mentorização específica que faz sentido na proposta do Toastmasters e de outras coisas na vida. Às vezes você trabalha com uma pessoa que você fala, pô, cara, eu adoro o jeito que o Camilo trabalha, que ele interage, eu não tenho essas habilidades, eu quero ter essas habilidades quando eu crescer. Camilo, tu tem um minuto para tomar um café comigo e me dizer? Então, eu sinto que falta um pouco isso. Então, sua pergunta seria um pouco sobre como aplicar a mentoria no clube corporativo e não sobrecarregar o VPS. Mais no clube corporativo, porque eu acabei dividindo com vocês qual é meio que o pain, o perfil um pouco. Não sei se o Clash já tinha conversado um pouco de como era, só que agora, inclusive, a gente está no momento onde o clube está quase vazio, sabe? Menos da metade das pessoas vão poder renovar, porque muita gente migrou para outras áreas que são longe dos nossos patrocinadores, entendeu? Tranquilo, entendo. E aí, obrigado realmente pela pergunta, Adê. François, vi que você abriu o microfone, você quer comentar um pouco? Porque eu nunca participei em clube corporativo, mas a situação que você comentou aconteceu comigo esse final de semana, que o meu mentorado se tinha comprometido em fazer alguma coisa na reunião de segunda, e no domingo a VPE me mandou mensagem falando, ele está dizendo que está desistindo, não vai poder, etc. Eu acho que eu, como mentor, me sinto responsável nessa situação e entrei em contato com ele, tentei entender o que está rolando, expliquei para ele que, olha, se se comprometeu, se você não participar, vai desencadear tal situação, né? Complica para o clube, tem que achar outro membro, enfim. Então, é só isso que eu queria dizer. Eu acho que o mentor ele tem essa responsabilidade e, inclusive, eu pensei que, como lição aprendida também, nas próximas reuniões vou prestar mais atenção no que o meu mentorado está, onde ele está na agenda, e falar com eles uns dias antes que no caso eu não tinha feito, deveria ter feito, para saber se estava tudo ok, enfim. Porque às vezes as pessoas também desistem, não é só pelo tempo, às vezes é medo. Já aconteceu comigo várias vezes de marcar discurso, 3 dias antes da reunião você fala, vou arranjar uma desculpa para não fazer, né? Não estou pronto, não sei o quê, todo mundo passa por isso. Mas o que eu tentei explicar para ele no caso foi que é justamente isso que você tem que superar. E que, por exemplo, mesmo que você não se sinta preparado, é uma oportunidade única que o Toastmasters te dá, porque você não arrisca nada, né? Ninguém vai te mandar embora por isso, de ver como você reage nessa situação, o que você pode fazer para ou preparar de última hora, ou mesmo ir no improviso, faz parte dos passos da minha visão. Né? Mas, enfim, eu acho que o mentor também tem esse papel de, às vezes, de deixar a pessoa menos insegura, vamos dizer assim. Né?
Quero ver que você levantou a mão. Eu reconheço que no ambiente corporativo o desafio é maior, né? Porque muita gente vincula o Toastmasters a trabalho, e eu acho que o desafio de quem está dentro de um clube corporativo é fazer as pessoas entenderem que o Toastmasters não está resumido a só o clube ou só o trabalho, mas tem a ver com a vida da pessoa, né? E até relatei, eu acho que na reunião que a gente teve na segunda-feira ali, quando eu consegui fazer um colega que entrou ter essa visão. Hoje ele é o presidente do clube e é a pessoa que motiva todo mundo a estar ali junto, participando. Então, fazer as pessoas entender essa visão de todo o potencial que existe e do que isso representa para a vida da pessoa, não apenas para o contexto da empresa, é bem importante. Outra coisa, a gente precisa trabalhar o aspecto relacional, né? Não é a gente não está ali só para chegar, apresentar um projeto e ir embora, não é uma coisa assim descompromissada. A gente precisa desenvolver relacionamentos. E, na verdade, são os relacionamentos que fazem a gente ficar ali, né? Você pode até entrar no clube por causa da sua necessidade oratória, mas você permanece porque você cria um vínculo com aquelas pessoas. Você vai ali porque você curte, né? Ah, tá, tô doido para chegar lá, apresentar, ou ver o João apresentar, ou conversar com o François, ou, né? Então, essa coisa relacional é muito importante. E eu acho que tudo depende muito de como a gente apresenta as ideias para os membros para fortalecer os relacionamentos. Como eu falei, o mentor, ele é aquela pessoa muito importante, porque é como eu falei, é o exemplo do coleguinha, ele é a pessoa que vai fazer a conexão entre o membro novo e o restante do clube, né? Pensa que o cara é novo, ele não conhece ninguém. Então você tem um papel muito importante de fazer essa cola com a pessoa. Claro, né? A gente não pode se sentir responsável por tudo, né? Porque às vezes o François, aquilo que passou com o François já aconteceu comigo, de alguém sair, um momento e meio sair, nossa, cara, foi minha culpa. Não. Claro, a gente vai lá, conversa, tenta convencer a pessoa, mas nem tudo depende da gente. Mas essa relação é tão interessante porque foi designado um mentor para mim, mas ele estava de férias quando eu entrei. Eu acabei elegendo alguém para ser meu mentor e ficou meu mentor de coração. E mesmo depois de eu ter completado vários projetos, até quase terminando ali o ciclo básico, que eram 10 projetos, né, na época da metodologia antiga, eu sempre chegava para a pessoa e dizia: "E aí, o que é que tu achou? Como é que foi? Ah, isso, o que é que tu achou dessa ideia?" Virou um amigo, uma pessoa com quem eu compartilhava as minhas ideias, queria saber a opinião da pessoa, porque respeitava ela e tudo. Então, foi uma relação bem legal. Então, trabalhar o Mas, aspecto relacional, né, é bem importante. Opa, tô falando demais? não. Desculpa, Carol, achei que você tinha concluído. E acho que fechando esse ponto, e aí trazendo mais um dos pontos que você trouxe, Alexandre, foi uma frase que eu ouvi recentemente do Roy Ganga, que foi nosso antigo diretor internacional da Toastmaster, não apenas do Brasil, mas de toda uma região grande do globo. E ele falou algo muito importante. Você pode terceirizar atividades, mas você não pode terceirizar responsabilidades. Melhor, terceirize atividades, não terceirize responsabilidades. Então, a mentoria ela pode estar no guarda-chuva de um VPE, por exemplo. E aí está. Da mesma forma que o presidente também é influenciado. Mas não necessariamente ele precisa fazer esse acompanhamento todo o tempo. Então pode ser um outro officer que possa dividir essa atividade. Eu vou trazer um outro exemplo do Vila Olímpia, que aí já foi na gestão seguinte, já depois que o funcionário já concluído, já foi o próprio secretário que começava a fazer esse acompanhamento, de linkar o, o mentor com o mentorado. Então aquilo já aliviou muito do trabalho do VPE de ter que ficar fazendo esse acompanhamento o tempo inteiro. Pode ser secretário, pode ser um outro membro que não seja um officer. É até uma maneira de, olha, o cara já começar a sentir um pouco do que é dirigir um clube. Então já fica uma dica. Terceirize atividades, não terceirize responsabilidades. Meus amigos, infelizmente nosso tempo está terminando. É 1 hora de sessão. E eu tenho dois convites para fazer a vocês. Então, um convite, né, até o próprio François já compartilhou conosco o seu material. Inclusive, queria dar um muito obrigado para o François Vaxinet por ter participado aqui conosco, ter trocado essa ideia, a vocês por terem também vindo aqui, querer aprender, querer compartilhar conhecimento também, souberem de outras atividades que o próprio clube de vocês esteja bacana, tragam, que é bacana e te dar esse espaço para quem realmente fez projetos legais. E aí tem dois pedidos. Eu vou compartilhar com vocês um linkzinho de uma pequena pesquisazinha de satisfação para entender como é que foi essa sessão, o que dá para melhorar.
Que outros temas podemos trazer? Feedback é um presente, eu não esqueço de falar esse termo. E um outro ponto, então já está no chat da gente. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre as nossas próximas sessões. Como eu comentei, esse é um encontro mensal, sempre de 1 hora. E nós temos já 2 temas para até o final do mês. Até o final do ano, desculpa. Então, o primeiro tema, que vai ser agora de outubro, é um tema relacionado à liderança de projetos. Então, para ele, nós trouxemos um grande colega, que é o Daniel Caputo. Quem não conhece o Caputo ainda? Alguém que não conhece? Então, o Caputo vai falar muito, quem viu, principalmente ele brilhando na conferência, ele vai falar muito sobre a experiência que ele teve, justamente como pegar um projeto e como ser um líder, como você trazer pessoas para dentro e liderar um projeto tão grande, por exemplo, como foi a conferência. Isso se aplica aos nossos clubes, ao nosso dia a dia. E no mês de novembro, vamos fazer um sobre gamification. No caso, serão duas pessoas participando. Então, vai trazer a Luzia do Dell, do Rio Grande do Sul, que inclusive é membro também, e o Dagoberto do Campinas Number One. E os 2 clubes criaram um processo de gamificação muito interessantes para motivar o membro em algumas atividades. Então, dá para a gente também pegar alguma coisa deles, quem sabe criar algo parecido no nosso clube, para incentivar alguma coisa que está deficiente. Em dezembro a gente não vai ter sessão, particularmente por causa das festas de fim de ano e por causa da Copa do Mundo, mas já temos nossas datas em outubro e em novembro. Quem quiser já se cadastrar para outubro, só escanear o QR Code e já participar. Traga os seus officers, traga pessoas do seu clube para participar. Quanto mais pessoas para trocar ideias, mais nós vamos aprender. Pessoal, antes de fechar a sessão, alguém gostaria de fazer um comentário, uma última dúvida? Eu sei que nosso tempo já se encerrou. Eu gostaria de parabenizar Vai lá, pode ir. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Distrito mais uma vez, agradecer ao François pela disponibilidade dele e reforçar uma ideia que o nosso CGD, né, o Luiz Duque sempre fala, um clube é como uma cooperativa, todo mundo é membro. E eu acho que essa iniciativa de mentoria faz com que a gente envolva os membros como parte, eles se sintam parte e corresponsáveis, né, junto com os officers pelo clube. Parabéns a todos. Giovana, acho que era você que ia comentar também. Eu tenho uma dúvida besta que é, quem foi que disse essa frase que você falou terceirize atividades, não terceirize responsabilidades? Boa Já pergunta. sabe? Foi o Roy Ganga. Roy Ganga, ele é ex-diretor internacional da Toastmasters International. E ele foi Tá. eu não sei, o Regional Advisor, né, o conselheiro regional, que cuidava, inclusive, da Toastmasters Brasil, dentre outros distritos do Caribe, da Geórgia e, se não me engano, da Califórnia também. Uma pessoa assim, Legal. que adora o Gostei da Brasil, frase. tanto que já virou, é um guiano que é quase brasileiro hoje. Mas para isso eu queria agradecer também, replico as palavras do André, foi ótimo. São experiências muito válidas que estão sendo trazidas aqui, essa iniciativa do Toastmasters Lab está muito legal. Então, obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigado mesmo, Giovana, de coração a todos vocês, meu amigo François Vatinet. Não sei se você quer comentar, François. Não, eu ia perguntar se você não ia tirar foto, eu achei estranho. Claro que vou. O pessoal já registraram aqui já fizeram seu registro, eu vou compartilhar depois um link, né? Até já vou fazer isso logo, que aí vocês podem compartilhar dentro do time de vocês, dentro da comunidade de vocês. É como eu falei, não é para uma função só, é para quanto mais pessoas participando, melhor para um evento desse. Mais troca, mais gente aprendendo, mais gente compartilhando. E bora tirar nossa fotinha? A gente merece. Olha que esse fundo invertido aqui, eu vou ficar na frente assim, para dar uma tomada. Como eu não consegui botar o fundo ainda. Não, tranquilo. Pessoal, François, você pode fazer um backup? Peraí, deixa eu achar o botão aqui. Qual que é esse aqui? 3, 2, Vamos lá, 1. 3, 2, 1 e... Valeu, pessoal. Uma ótima noite. Muito obrigado por estar participando aqui. Tamo junto, galera. Valeu, Obrigada. pessoal. Obrigado. Boa noite.